Pronto, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de álgebra, introdução à álgebra, né? Nessa matéria de hoje a gente vai tentar distinguir os tipos de expressões algébricas, né? Ver quais são os tipos, como que calcula expressões numéricas, né? Como que transforma uma expressão algébrica numa expressão numérica, beleza? Então vamos primeiro ver aqui, ó, quais são os tipos básicos. Os tipos básicos de expressões algébricas são as racionais e as irracionais. Agora, um ponto de atenção que você tem que ter é que quando eu falo que uma expressão algébrica é racional ou irracional, eu não estou falando para você em relação aos números, se o número é racional, se o número é racional. Não. Vamos começar falando das expressões algébricas irracionais, tá bom? O que é uma expressão algébrica irracional? Uma expressão algébrica irracional é aquelas que tem letra dentro de raízes quadradas, raiz cúbica, qualquer tipo de raiz, tá? Aqui no caso, ó, eu tenho aqui uma raiz quadrada de x. Isso aqui é considerado uma expressão algébrica irracional justamente porque apareceu a letra dentro da raiz. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho raiz cúbica de x elevado a 2 menos y mais 57. O 57 não importa muito. O que importa é ter letras dentro da raiz, ok? Então aqui, ó, nesse terceiro exemplo eu tenho 3 mais x, até aí tudo bem. Só que a partir do momento que eu faço mais raiz cúbica de y, aí, infelizmente, eu transformo a expressão inteira numa expressão irracional, beleza? Essa aqui, gente, ó, esse quarto exemplo, isso aqui não é expressão algébrica irracional, beleza? Por que isso aqui não é irracional? Não é irracional, gente, porque, ó, aqui eu não tenho letra dentro da raiz. O que apareceu dentro da raiz aqui é o número 3. E o número 3 não interessa para ser irracional. Para ser expressão irracional, tinha que ter o x dentro da raiz, que não é o nosso caso, tá? Isso aqui não é uma expressão irracional. Mais à frente a gente vai ver qual é o tipo de expressão que se encaixa nessa categoria, beleza? Agora vamos ver esse próximo exemplo aqui, ó. Raiz de 2x. Muito cuidado. Aqui a raiz de 2, ó. Aqui a raiz é só do número 2. O x não está dentro da raiz. Então isso aqui é diferente de raiz de 2x, por exemplo, né? Onde o x está dentro da raiz. Aqui, ó, nesse caso, essa expressão que eu tenho aqui, ela não é irracional, beleza? Porque o x não estava dentro da raiz. Racional. Agora aqui, e se tiver o expoente fracionário, gente? Expoente fracionário de uma potência vira raiz, tá? O denominador do expoente, ele vira índice da raiz. Então aqui, se eu quero x elevado a 2 terços, eu vou fazer raiz cúbica de x elevado a 2, beleza? Agora vamos ver as expressões algébricas racionais. Bem fácil de você decorar, gente. Se você não vê letra dentro de raiz, então você já pode considerar a expressão algébrica racional, tá bom? A única condição que faz uma expressão ser irracional é aparecer letra dentro da raiz. Não é o nosso caso aqui, ó. Sempre que você vê uma letra que não estiver dentro da raiz, então ela não é irracional. E se ela não é irracional, a gente vai chamar de racional. Beleza? Existem dois tipos de expressões algébricas racionais. Existem as fracionárias e as inteiras. Vamos ver aqui a diferença começando aqui, ó, das fracionárias, tá bom? O que é uma expressão algébrica fracionária? Uma expressão algébrica fracionária é aquela que aparece letras nos denominadores, tá bom? Elas também são chamadas de frações algébricas, tá? Elas possuem condição de existência. Isso aqui atrapalha muitos cálculos. Muitos alunos têm dificuldade com essa tal de condição de existência, mas a gente vai ver melhor ela mais à frente, tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos, ó. 1 sobre x tem letra no denominador, é considerado fracionário. Aqui, ó, x sobre 2 tudo bem, mas a partir do momento que eu faço menos 1 sobre y, em que aparece y no denominador, aí ela se transforma inteira em expressão algébrica fracionária, tá? Expressão algébrica racional fracionária. Esse terceiro exemplo aqui, gente, a gente tem 3 frações, mas repara que em nenhuma das 3 frações apareceu letras no denominador. Então isso aqui não é considerada, não é fracionária, tá bom? Fracionária. Deixa eu subir aqui. Fracionária. Por quê? Porque não apareceu letras nos denominadores. Essa é a única condição, tá? Vamos ver mais exemplos. Não, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Agora vamos ver as expressões algébricas racionais inteiras. Gente, ó, para você entender bem o que é a expressão algébrica racional inteira, basta você entender que as expressões algébricas que não têm letra dentro da raiz, nem letra no denominador, são consideradas expressões algébricas racionais inteiras. Só isso. Muito fácil, né, de entender? Essas expressões algébricas racionais inteiras, elas também são chamadas de polinômios, tá?
contando a quantidade de termos. Isso é muito legal, gente. Vamos ver se você entendeu, ó. Nesse exemplo aqui, ó, não tenho letra no denominador, não tem, ó, é bem simples, né, ó. Repara que as expressões algébricas inteiras, elas são bem simples de você analisar, ó. É só potência, multiplicação, soma. Às vezes tem divisão, mas a divisão, ó, é por número, tá? Não é divisão por letra. Essas expressões aqui são as mais simples de se trabalhar. Deixa eu dar alguns exemplos e bora categorizar cada um deles, tá? Aqui nesse primeiro exemplo, a gente tem letra no denominador. Letra no denominador é considerada expressão algébrica, racional, fracionária, beleza? Memoriza, fracionária. Aqui eu tenho letra dentro da raiz, é considerada expressão algébrica irracional. Bem simples, né? Aqui de novo, letra dentro da raiz, expressão algébrica irracional, beleza? Aqui, gente, ó, muito cuidado. Aqui você tem expoentes negativos. Lembra o que o expoente negativo faz? Do outro vídeo que eu mandei vocês assistirem. Então, gente, aqui eu tenho um expoente negativo, vai inverter a fração. Esse b, que é denominador, ele se transforma em numerador. E esse 1, que é numerador, ele vira denominador invisível. Então, isso aqui é simplesmente b elevado a 1, mais c elevado a 1. E esse expoente 1, ele é invisível, você não precisa escrever. E quando isso acontece, gente, ó, aquele b que ele era denominador, ele se transforma em numerador. Ou seja, ele deixa de aparecer no denominador, logo ele deixa de ser fracionário para se transformar em expressão algébrica racional inteira. Beleza? Quando é racional, mas não é fracionário, a gente chama de inteira. Vamos ver aqui, olha só, apareceu o x dentro da raiz. Lembra daquele exemplo que eu falei? Apesar dessa segunda parte aqui da expressão não ser irracional, por causa da primeira, a gente chama ela todinha de expressão algébrica irracional, beleza? Decora, por favor. Agora vamos analisar isso aqui bem, isso aqui tranquilo. Opa, olha só isso aqui, expoente negativo. Expoente negativo inverte a fração. Esse x que ele é numerador, ele se transforma em denominador. Então isso aqui, gente, ó, por causa disso aqui, ó, por causa do x elevado a menos 2, né? Vai se transformar em x elevado a 2 no denominador. Ela se transforma numa expressão algébrica racional fracionária, beleza? Então é isso que eu quero que você aprenda. Esse aqui, gente, ó, é o comecinho, tá? Na nossa aula. Então, se você já aprendeu, se você já entendeu tudo até aqui, eu vou pedir para você dar uma descansadinha, né? Descansar um pouquinho a sua mente pra gente ver essa matéria aqui, que é um pouco mais difícil, gente. Substituição numérica. Como transformar uma expressão algébrica numa expressão numérica, né? Trocando a letra pelo número. O número que você quiser. Depende muito do problema, sabe? A questão, às vezes, ela pede para você substituir o número que ela manda, né? Ou às vezes você vai ter que descobrir esse número. Então depende muito da questão. Vamos ver aqui esse exemplo aqui, ó. Aqui nesse exemplo eu tenho x mais y. Eu vou ter que trocar a letra x pelo número 2 e eu vou ter que trocar a letra y pelo número 3. Então, gente, aqui não tem mais segredo não. Isso aqui é bem tranquilo, ó. Onde tem x você escreve 2 e onde tem y você escreve 3. Aí é só somar. 2 mais 3 que dá 5. Pronto, começamos fácil, né? Começamos bem. Agora vamos ver até onde essa matéria vai nos levar, né? Vamos ver aqui. Pronto. E vamos supor aqui o mesmo exemplo, gente, ó. X mais y, só que agora eu vou pedir para você fazer x igual a 2 e o y igual a menos 3. Vamos ver se você entende, ó. No lugar do x você escreve 2 e no lugar do y você vai escrever menos 3. Mas não tem um mais aqui na frente do menos 3, ó. Vai ficar confuso, né, gente? Um sinal na frente do outro sinal. Nesse caso aqui eu peço para você colocar um parêntese separando o mais e o menos, né? Um parêntese no menos 3. É como se você substituísse o valor do y, por ele ser negativo, você coloca ele dentro do parênteses, tá bom? Para fazer jogo de sinais, ó, mais com menos dá menos, você vai fazer 2 menos 3, que dá menos 1 negativo. Observação. Quando ocorrer dois sinais seguidos, coloque parênteses. Então memorize isso aqui, gente, porque nem sempre, quando você troca a letra pelo número negativo, você vai precisar do parênteses. Aqui nesse exemplo aqui, ó, eu tenho x mais y, onde x é menos 2 e o y é 3. Se eu fizer x igual a menos 2 e no lugar do y escrever 3, ó, não precisa do parênteses, porque se eu fosse escrever parênteses, ia ser abuso de notação. O parênteses ia ser desnecessário. Basta eu fazer menos 2 mais 3, que dá 1 positivo. Beleza? Próximo exemplo.
3xy, você vai trocar o x por 2 e o y por 5. Ah, então fica 325, gente? Fica 325, Lógico que não. Lembre-se que quando você tem uma letra logo em seguida do lado de um número e uma letra do lado de outra letra, tem pontinho de multiplicação invisível. Pontinho bem discreto, ele é tão discreto que ele se torna invisível. Só que na hora que você troca a letra pelo número, você é obrigado a escrever esse pontinho de vezes. Então, onde você lia 325, na verdade era 3 vezes 2 vezes 5, que dá 30, beleza? Então, muito cuidado na hora de substituir um número, uma letra pelo número desse jeito aí na multiplicação, tá? Deixa eu subir aqui a tela. Agora, se eu pedir para você fazer x elevado a 2 menos y elevado a 2, onde x é um número negativo e o y é um número negativo também. Sempre que você for substituir a letra pelo número, gente, na potência, é bom sempre colocar parênteses, tá? Então, deixa eu colocar logo parênteses aqui no x, ó, para você entender, ó. Onde tinha x, eu vou escrever menos 4 com parênteses, e onde tinha y, eu vou escrever menos 3 com parênteses. Vamos ver se você entende, ó. Menos 4 com expoente 2, e no lugar do y eu escrevo menos 3 com expoente 2. Pronto, agora cabe a você saber resolver essa expressão aqui. Lembre-se que sinal de menos dentro de uma potência com expoente par, o menos vira mais e desaparece. Esse menos aqui ele vira mais e desaparece. Você vai fazer simplesmente 4 elevado a 2 que dá 16. O mesmo acontece aqui com menos 3. Expoente par vira só 9, o menos desaparece. E esse menos aqui do meio? Ah, esse menos repete. Vai ficar 16 menos 9 que dá 7. Beleza? Ah, eu fiz menos com menos dando mais? Não. Esse menos de dentro do parênteses, ele some por causa do efeito do expoente. O expoente par e o menos da base faz o menos virar mais invisível. Não se esqueça disso, tá? Agora vamos ver se eu trocar a letra por fração. A regra da fração, gente, também coloque com parênteses. Principalmente se for fração negativa. Olha só. Trocar a letra por fração, você coloca com parênteses, tá bom? Vai ficar assim, gente, ó. Vai ficar 2/3 elevado a 2 menos 1/5 elevado a 2. Como é que calcula isso aqui? Você vai calcular a potência da fração, né? Ou seja, a potência do numerador, potência do denominador. 2 elevado a 2 que é 4 e 3 elevado a 2 que é 9. Esse menos aqui não pode fazer jogo de sinal com esse menos, tá? Porque esse menos aqui vai sofrer o efeito do expoente primeiro. Menos expoente par vira mais. O menos ele repete e esse menos se transforma, vira mais invisível. Vai ficar 1 elevado a 2 que dá 1 e 5 elevado a 2 que dá 25. Pronto, chegou aqui, você tem que calcular subtração de frações. Você lembra como é que faz subtração de frações? Tem que tirar MMC, né? Você tem que fazer 9 vezes 25. E 9 vezes 25, gente, dá 225. 225 que divide embaixo, multiplica em cima. Você vai pegar 225 e dividir pelo denominador, e o resultado é multiplicar. 225 dividido por 9 dá 25, que vezes 4 dá 100. Repete o sinal de menos do meio. 225 dividido para 25 dá o próprio 9. 9 vezes 1 dá 9. Então vai ficar 100 menos 9, que dá 91, né? 91 sobre 225. Não dá para simplificar, eu acredito, mas eu já fiz cálculo demais. Vamos para o próximo exemplo. 2x menos 3y, onde o x é uma fração e o y também é uma fração. Gente, ó, esse parênteses aqui que eu coloquei no x, ele não é necessário, sabia? Porque não é nem potência, é só um númerozinho normal, um número vezes outro. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, como esse primeiro parênteses não é necessário. Se eu for escrever sem parênteses, né, ó, vai ficar mais fácil a conta, porque eu já sei que é 2 vezes 2/3. Esse 2 aqui ele é numerador, vai multiplicar pelo 2, né? E o invisível aqui embaixo vai multiplicar pelo 3. Se eu tivesse colocado parênteses, não ia ter necessidade, não ia influenciar em nada no meu cálculo. Agora, esse menos aqui, gente, e esse 3, eu sou obrigado a colocar o y dentro do parênteses, sabe por quê? Porque o y ele é negativo, o y ele é uma fração negativa, que eu tenho que fazer jogo de sinais. Aqui, apesar de não ser potência, eu preciso colocar o parênteses, por quê? Porque senão vai ficar um pontinho de vezes logo em seguida na frente de um sinal de menos, abuso de notação. E vai acontecer o seguinte, ó, multiplicação vai fazer jogo de sinal desse menos na frente do 3 com esse menos na frente do 1. Então a conta vai ficar mais ou menos assim, ó. 2 vezes 2 sobre 1 vezes 3 vai ficar 4 sobre 3. Menos aqui na frente do 3 com esse menos na frente do 1 vira mais. Vai ficar 3 vezes 1 sobre 5. 3 sobre 5. Para tirar MMC, né? MMC de 3 e de 5 que dá 15. Repetindo o sinal do meio, dividindo embaixo, multiplicando em cima, ó. 15 dividido para 3 dá 5, 5 vezes 4 dá 20, 15 dividido para 5 dá 3, 3 vezes 3 dá 9, o resultado vai ficar 29 sobre 15. Então, gente, ó, repara que eu não só
tenho a dificuldade de substituir a letra pelo número, como eu também tenho que calcular a expressão numérica, né? Então essa matéria aqui ela é bem mais difícil comparada com as outras. Vamos ver agora aqui esse exemplo aqui, ó, com expoente negativo. Lembrando que aqui o x ele é uma fração, então você vai colocar parênteses aqui nesse primeiro substituição, tá? Ó, onde tem x elevado a menos 2, é bom você escrever 1 sobre 2 com parênteses, tá? Aqui no primeiro x. Já no segundo x, não vai precisar do parênteses, sabe por quê? Porque aqui, gente, ó, se eu fosse escrever com parênteses, além de ficar um parênteses dentro de outro parênteses, esse parênteses ia ser desnecessário. Então, na hora que fosse substituir o x por 1 sobre 2, não ia precisar do parênteses, tá? Ó, no lugar do x eu escrevo 1 sobre 2, repete o resto, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte. Antes de calcular as potências, bora efetuar essa somazinha aqui, que é bem facinho, ó. Repete tudo, tá? 1 sobre 2 elevado a menos 2, mais essa soma aqui, gente, é bem facinho, ó. 1 sobre 2 mais 5 sobre 2 dá 6 sobre 2. Que antes de calcular a potência, repara aqui uma coisa, ó. Em vez de você calcular 6 elevado a 2 e 2 elevado a 2, repara que 6 dá para dividir por 2, ó. Fica simplesmente 3. Deixa eu subir aqui a tela. Vai ficar simplesmente 3 elevado a 2, sem o parênteses. Não precisa mais, porque eu fiz a divisão. A divisão, lembra que fração é divisão, e a divisão aqui deu exata. Agora aqui, 1 dividido para 2 não é exato, então você não divide. Aqui no caso você vai ter que calcular, ó. Olha que fácil, gente, ó. Lembra o que acontece quando o expoente é negativo? Inverte a fração, né? O numerador vira denominador, troca de canto com o denominador. Vai ficar assim, ó, vai ficar 2 sobre 1 elevado a 2, sem o sinal de menos. Aí vai ficar fácil, porque esse 1 aqui é invisível. Não precisa escrever esse 1. A conta que eu tenho aqui, na verdade, é simplesmente 2 elevado a 2 mais 3 elevado a 2, que é só você calcular as duas potências separadamente, ó. 2 elevado a 2 dá 4 e 3 elevado a 2 dá 9. Resposta dá 13. Muito massa, né? Vamos ver se tem mais algum cálculo pra gente fazer. Tem! Olha só esse cálculo aqui, que massa, gente. A fórmula de Herão. Você tem uma expressão bizarra, uma expressão algébrica irracional, né? Ó, letras dentro da raiz. E a gente tem aqui uma questão com duas etapas. A gente tem essa expressão grandona e a gente tem essa outra expressão aqui envolvendo A, B e C. E os números que eu tenho é exatamente o valor do A, o valor do B e o valor do C. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar aqui, ó, essas letras, esses valores numéricos e vai trocar aqui no lugar esses números. A gente vai trocar aqui no lugar dessas letras. Vai ficar assim, ó. No lugar do A escrevo 6, no lugar do B escrevo 8 e no lugar do C escrevo 10. Vai ficar 6 mais 8 mais 10. Tudo isso aqui dividido por 2. Esse será o valor do P, o valor numérico da letra P. Então vai ficar assim, gente, ó. 8 mais 10 dá 18, 18 com 6 dá 24. 24 dividido por 2 dá 12. Então aqui, ó, eu te dei o valor das 4 letras, do A, do B, do C e do P. Então é o que eu vou fazer. No lugar do P eu vou escrever o 12. No lugar do A eu vou escrever o 6, né? Vai ficar assim, ó. 12. 12 menos 6. No lugar do B eu escrevo 8, ó. Né? 12 menos 8. E no lugar do C eu escrevo 10. Vai ficar 12 menos 10. Pronto. Então, gente, essa aqui foi mais difícil porque eu tenho uma expressão gigante com várias letras e eu tenho que tomar cuidado na hora de substituir essas letras por números, tá? Ficando desse jeito aí. Agora é só você calcular os parênteses, né? Ó, a letra A vai ficar igual a raiz de, subtraindo aqui, ó, 12 menos 6 dá 6. 12 menos 8 dá 4. 12 menos 10 dá 2. Beleza. Multiplicando aqui tudo, a gente vai obter quanto? Deixa eu ver aqui. 12 vezes 6. 12 vezes 6 dá 12, vai 1. Fica 72. 72 vezes 4. 72 vezes 4 vai ficar 8 2 vezes 4, 8. 7 vezes 4 dá 28. 288 que eu vou multiplicar por 2. Beleza? Multiplicando aqui por 2, ó. 8 vezes 2 dá 16, vai 1. Aqui vai ficar 16, fica 7, vai 1. E aqui vai ficar 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Vai ficar a raiz quadrada de 576. E a raiz quadrada de 576, gente, é 24. Beleza? Então aqui, ó, a gente conseguiu substituir numa expressão irracional os valores numéricos. Próximo exemplo, pronto. Agora aqui a gente tem um problema, gente, ó, de substituição numérica, só que uma fração, ó, uma expressão algébrica racional fracionária. Será que se eu substituir esse número aqui vai dar certo? Bora ver? Vai ficar assim, gente, ó. No lugar do x eu vou escrever o número 2, sem parênteses, sem nada, tá? Sem sinal, sem nada. Vai ficar 3 vezes 2, menos 5 sobre 4 vezes 2, menos 8. Olha só o que vai acontecer, gente. 3 vezes 2 dá 6. Tem que multiplicar primeiro para depois subtrair, né? Para depois somar. Então aqui eu tenho 4 vezes 2 dá 8. Vai ficar 8 menos 8. Fazendo as subtrações, olha só o que eu descubro, gente. 1 dividido por 0. E essa divisão por 0 aqui, ela não pode. Não existe divisão por 0.
Agora a gente tem um problema, né? Eu substituí o valor numérico para a letra e eu obtive um valor que não existe. Pode isso aqui? Não, não pode. Isso aqui, gente, é a condição de existência. Condição de existência, tá bom? No caso, eu não podia fazer x igual a 2. X tem que ser qualquer número menos o 2. Essa é a condição, tá? Para esse problema. E como que eu analiso condição de existência, gente? Existência. Muito fácil. Basta você olhar para o denominador. Quando você olha para o denominador, você meio que tem uma ideia de qual é o número, qual é o valor do x que não pode. Tá bom? Vamos ver se você está entendendo. Ó, aqui eu tenho algumas frações algébricas, né? Algumas expressões algébricas racionais fracionárias. E olhando para o denominador, a gente vai ter uma noção de qual é a condição de existência, né? Qual é o valor do x que não pode. Aqui eu tenho x, 5 dividido para x. Se x for 0, já não dá certo essa divisão. Então aqui a condição de existência, basta você fazer x diferente de 0, tá bom? Agora aqui nessa fração algébrica aqui, gente, ó, eu tenho um denominador um pouco mais difícil, ó. Esse denominador aqui, ele se baseia numa operação. Então, para você calcular a condição de existência, eu recomendo você fazer uma mini equaçãozinha assim, gente, ó. Você pega esse denominador, x menos 2, sempre olha pro denominador, tá? Você pega esse denominador, diz que dá 0, calcula a equação, e quando você resolver essa equação, você diz que não pode ser o valor que você descobrir, tá? Aqui é bem fácil, ó. Se x menos 2 dá 0, você pega esse menos 2 que está do lado esquerdo e passa pro lado direito, ó. Você obtém que x vai ser igual a mais 2, né? 2 positivo. Pronto, chegando aqui, a condição de existência vai ficar desse jeito, gente, ó. Condição de existência é que x não pode ser 2. E como é que a gente escreve isso na matemática? A gente escreve usando esse símbolo aqui, ó, de diferente. X é diferente de 2, tá bom? Você faz sempre assim, você pega o denominador igual a 0 e obtém, né, os valores que não pode ser. Vamos ver se você entendeu. Aqui a gente tem, ó, um denominador composto, né? Multiplicação de 2 parênteses. Aqui você vai fazer duas equações, tá? A primeira equação com o primeiro parênteses, x menos 3 igual a 0, e a segunda equação com o segundo parênteses, x mais 8 igual a 0. Não precisa escrever o parênteses não, tá? Você só faz as duas equações independentes. Então vai ficar assim, gente, ó. X menos 3 igual a 0, passo o 3 para o outro lado positivo, vai ficar x igual a mais 3. E aqui, x mais 8 igual a 0, passo o 8 para o outro lado negativo, ó, vai ficar x igual a menos 8. Pronto, essa é a condição de existência. A condição de existência é que x... Deixa eu escrever aqui do lado. É que x não pode ser 3, beleza? Não pode ser 3. E x não pode ser menos 8, beleza? Vamos ver se você está entendendo. Gente, é sempre bom você escrever na forma de equação para você descobrir com facilidade a resposta, tá? Aqui, por exemplo, ó, onde o número... Não dá para fazer de cabeça, né? Qual o número que multiplicado por 3 somado com 5 dá 0? Não faz sentido. Você pega aqui, ó. O denominador diz que dá 0, tá? Ó, 3a mais 5, coloca igual a 0 e você resolve baseado nisso. Aí você faz assim, ó, inverte as operações, né? Resolve aqui essa equação. Passa o 5 pro outro lado somando, vai ficar 3a igual a menos 5. E esse 3 que está multiplicando, você passa dividindo aqui embaixo do 5. Vai ficar assim, ó. O a vai ser igual a menos 5 dividido por 3. E essa divisão não é exata. E é justamente a condição de existência. A condição de existência aqui é que o a não pode ser esse número aqui que você descobriu. Menos 5 sobre 3. Pronto. E é assim que você descobre a condição de existência de frações algébricas, tá? Lembrando que isso aqui é um breve resumo. A gente vai ter uma aula só sobre frações algébricas, onde a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre a condição de existência, tá? Mas e se você quiser logo adiantar, essa matéria. Gente, muito obrigado. A gente vai ficar com isso aqui, tá? Muito boa essa matéria de substituição numérica. E é muito bom você praticar ela bastante, porque a gente vai usar muito substituição numérica na matéria de álgebra, não só no ensino fundamental, mas no ensino médio. Você vai ver muito isso aqui. Então isso aqui é uma das matérias cruciais para você aprender as outras, tá? Não só em matemática, mas em física e em química também, tá bom? Pois muito obrigado, gente. Até a próxima, tá? Tchau, tchau. Até a próxima.